Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos acerca dos fundamentos da fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, ainda introdutório, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. A proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Estamos baseados em 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21 é o trecho da qual nós estamos baseados. Então, pega o papel, a caneta, anote aí, aprenda conosco, à luz da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Aonde nós estamos baseados, né? O que nós devemos proclamar? Qual é a mensagem que nós devemos declarar às pessoas com relação a Jesus, ao Reino de Deus e às coisas do Senhor? A Bíblia diz assim: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem da sabedoria de Deus, diferentemente da sabedoria humana que exalta o homem, que promove orgulho, arrogância, altivez. Foi do agrado de Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura, a loucura do Evangelho, a proclamação da mensagem de salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse é o instrumento que Deus escolheu para colocar os homens sob o seu governo e introduzi-los ao caminho de vida que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Nós temos que entender que todo esse projeto salvador de Deus, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 diz sobre isso. Essencialmente, então, trata-se do querigma, o querigma de Deus, ou seja, querigma, a palavra querigma no grego significa o anúncio, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, do Novo Testamento, da pessoa e obra de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Entenda que Jesus é isso, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou por nós. Deus, o Pai, o exaltou e o fez Senhor de tudo e de todos. Esse é o querigma do cristão, esse é o anúncio do cristão, essa é a proclamação que devemos levar às pessoas que ainda não conhecem a Jesus, aquelas que precisam realmente nascerem de novo, nascerem para o reino de Deus e receberem através da pessoa bendita de Jesus a salvação, a vida eterna no nosso Senhor. Quais são os pontos essenciais dessa proclamação de Cristo Jesus? É importante você saber isso, até para evangelizar as pessoas, ganhar almas de maneira eficaz. Quais são os pontos essenciais da mensagem ou da proclamação de Cristo Jesus? Primeiro ponto é a encarnação de Cristo, ou seja, Deus, o Filho de Deus se fazendo homem e habitando entre nós. E estamos baseados em João 1:4. Tá? João 1:4 fala da encarnação da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Dele quem? Jesus de Nazaré. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. No 12 é tremendo, né? É o versículo que fala do novo nascimento. Mas a todos quanto o receberam, João 1:12, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 14 termina com chave de ouro, né? E a palavra se fez carne. Que palavra é essa? Jesus, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, dentro do querigma, da proclamação, do anúncio do Evangelho, o primeiro ponto essencial dessa mensagem é que Deus se fez homem na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Nós vemos isso em Mateus 16:16. Nós vemos isso também em Mateus 26,
versículos 63, 64. Nós vemos isso também em Marcos 14, 61 e 62. Nós vemos isso em Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Nós vemos isso em Filipenses 2, 7, né? O famosa kenosis, o autoesvaziamento de Jesus Cristo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pois, né, o Filho do Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós, tomou a forma de servo, né, e foi semelhante aos homens. Essa famosa kenosis, o autoesvaziamento de Jesus de Nazaré, onde ele se encarnou, se fez parecido conosco, se fez homem e habitou entre nós. 2 Timóteo também 3,16 fala sobre isso. Hebreus 2, 14 a 15 também fala desse ponto essencial da fé cristã, que é quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Logos de Deus, né, tomou a forma humana, através da Virgem Maria, nasceu de forma miraculosa, por concepção, através do Espírito Santo. É um grande mistério da fé, é aquilo que nós cremos, é aquilo que a palavra relata e aquilo que a Bíblia diz é o que nós cremos. Esse é um ponto essencial da proclamação e do anúncio do Evangelho de Jesus de Nazaré. O segundo ponto é a vida e o ensino de Jesus de Nazaré. Isso são encontrados nos 4 evangelhos, né? Nós podemos ver toda a vida e obra de Jesus em todos os 4 evangelhos. Também Paulo relata algumas coisas, o Novo Testamento fala de alguns episódios, mas basicamente se encontra nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos contêm a vida e o ensino de Jesus de Nazaré. E nós temos que conhecer essa vida, porque essa vida de Jesus deve ser a nossa vida. Já não vivemos nós mesmos, mas ele tem que viver em nós. Então precisamos conhecer o comportamento, as atitudes, a vida e obra de Jesus de Nazaré, e principalmente seus ensinamentos, colocarmos em práticas e vivemos a vida e o ensino de Jesus de Nazaré. Isso faz parte do nosso querigma, do anúncio, da proclamação do Evangelho bendito de Jesus de Nazaré. Terceiro ponto, terceiro pilar da proclamação do Evangelho do Reino de Deus é a sua morte, ou seja, a morte de Jesus pelos nossos pecados. Esse é um tema extremamente importante. Quando você está proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, você precisa falar sobre isso, e isso se encontra basicamente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos ver no Antigo Testamento onde se fala sobre isso. Isaías capítulo 53, o famoso trecho, né, a visão messiânica do profeta Isaías. Isaías 53, nós vemos a morte pelos nossos pecados. Olha o que diz aqui, desde o versículo 2, né? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade de quem pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Estou lendo na King James, Bíblia King James atualizada, uma excelente versão. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Isaías 53, 4. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos sarados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso,
E quem pode falar dos seus descendentes? E aí fala de nós, os crentes, os cristãos, aqueles que creem na obra expiatória de Jesus de Nazaré, sua morte por nossos pecados. Pois ele foi ceifado na terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Versículo 9, deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca, contudo foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado de toda a humanidade, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo justo justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que trecho glorioso da palavra de Deus. Na verdade, aqui nós temos um resumo de toda a obra expiatória, onde Jesus de Nazaré morreu pelos nossos pecados. E é lindo esse trecho para você evangelizar, para você fazer esse querigma, esse anúncio, essa proclamação, para que as pessoas possam entender o que abrangeu toda a obra expiatória de Jesus de Nazaré, morrendo na cruz do Calvário como nosso substituto por amor a nós e por causa dos nossos pecados. Então a terceira base da nossa proclamação do Evangelho do Reino de Deus é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossos pecados. E nós vemos isso em Isaías 53, que nós lemos aqui, em Romanos 5, de 8 a 11 também, nós temos um trecho tremendo que fala sobre isso. Efésios capítulo 2, de 13 a 14, também fala dessa morte por nossos pecados. E 1 Pedro 2, 24 são os textos principais que podem ser usados quando nós estamos falando da morte de Jesus por causa dos nossos pecados. E também a sua ressurreição, é o quarto pilar, o quarto ponto essencial da proclamação de Jesus Cristo, do Evangelho, do Reino de Deus, é a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição é o selo da confirmação de que toda aquela obra de Jesus foi aceita por Deus Pai, onde sobre ele foi derramado toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados, mas também ali nós encontramos o perdão dos nossos pecados na obra de Jesus, e com a ressurreição é o selo de Deus, é o carimbo de Deus aceitando toda a obra e toda a morte de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário por nós. E a ressurreição, além de ser esse selo de Deus, essa confirmação de que Deus aceitou a obra de Jesus como nosso substituto, a ressurreição também simbolicamente nos dá o significado da nova vida, do novo tempo, da nova história que nós podemos ter com Jesus de Nazaré. A sua ressurreição é um dos pilares, dos pontos essenciais da proclamação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aonde nós podemos encontrar isso? Podemos encontrar em Lucas 24, 51. Lucas 24, 51 fala sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler aqui juntos. Lucas 24, 5 a 7. 24, 5 a 7. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Disse o anjo, na beira ali da sepultura onde Jesus estava. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Então aqui tem um relato de que Jesus ressuscitou. No versículo 7 diz: é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Era a profecia, que Jesus havia dito acerca de si mesmo. Então nós podemos encontrar acerca da ressurreição
em Mateus 28, de 5 a 6, em Lucas 24, de 5 a 7, que é isso que nós lemos. Nós podemos também encontrar em Atos 2, 24, Atos 2, 24, esse aqui é bom ler também, é importante, Atos 2, 24, olha o que a Bíblia diz: contudo Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então aqui no livro de Atos também, o evangelista Lucas relata essa ressurreição poderosa de Jesus de Nazaré. Atos também 4:33 fala dela. Romanos 1:4 também fala dessa ressurreição bendita. E 1 Coríntios 15, de 2 a 4. 1 Coríntios 15, de 2 a 4. Vou repetir: Mateus 28, de 5 a 6. Lucas 24, de 5 a 7. Foi o que nós lemos aqui diante de vós. Atos 2, 24. Atos 4, 33, Romanos 1, 4 e 1 Coríntios 15, de 2 a 4. Então, quarto pilar, quarto ponto essencial dessa proclamação de Cristo Jesus, desse querigma de Deus, o anúncio ou a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, é a ressurreição de Jesus de Nazaré. Qual é o quinto ponto? É a sua exaltação. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o quinto ponto é a sua exaltação. Nós vemos isso em Lucas 24, 51. Lucas 24, 51. Vamos ler desde 50. Quando fala da ascensão de Jesus. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Então aqui nós vemos a exaltação de Jesus de Nazaré. Nós vemos isso também em Hebreus capítulo 1. Você pode abrir aí Hebreus capítulo 1 também fala dessa exaltação gloriosa de Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 1. A Bíblia diz: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões, de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela sua palavra, palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e ainda mais excelente do que eles. Então aqui está falando da exaltação de Jesus. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, no versículo 3, 1:3, Hebreus 1:3, parte B, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou, ainda mais excelente do que todos eles. E esse é o Jesus maravilhoso, o Jesus que foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Jesus de Nazaré é o nosso Senhor. Então, quais são os 5 pilares, os 5 pontos essenciais dessa proclamação de Jesus Cristo? Primeiro, nós vimos a sua encarnação, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a palavra encarnada na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus se fazendo homem e habitando entre nós, com uma natureza divina e humana. Dentro da teologia, conhecido como união hipostática, 2 naturezas, né? A divina e a espiritual, a humana, não, espiritual não, desculpa, a divina e a humana no mesmo ser, na mesma pessoa. Jesus de Nazaré foi encarnado, ele se encarnou. O cristão, ele não crê na reencarnação, ele crê na encarnação
de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Segundo pilar, a sua vida e seu ensino contido nos Evangelhos. A vida e obra de Jesus de Nazaré. Terceiro pilar, da qual nós temos que proclamar, a sua morte por causa dos nossos pecados. O quarto pilar, a ressurreição de Jesus de Nazaré, como selo de aprovação de Deus pela obra expiatória substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, e também simbolicamente a nova vida que Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, o primeiro, as primícias daqueles que dormem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história. O novo nascimento representa isso, a ressurreição de Cristo. Nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e renascemos para Deus, para a nova vida que Jesus tem para nós. E o quinto pilar, a sua exaltação. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Você pode encontrar isso em Filipenses capítulo 2, se eu não me engano é no 9, do 9 ao 11 ali. E a Bíblia diz isso, ele foi exaltado, e Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, da qual todo o joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Filipenses capítulo 2, nós encontramos isso na kenosis, no alto esvaziamento de Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, se auto-esvaziando, se fazendo parecido, servo, semelhante a nós como homem, obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exalta, e aí nós vemos a exaltação de Jesus de Nazaré, ele agora sentado à direita de Deus Pai e recebendo o nome que é sobre todo nome. Então, portanto, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa é a mensagem, é o querigma de Deus. Ele é o Senhor e Salvador de todos aqueles que creem. Atos 2:36, nós vemos isso, sobre o senhorio de Cristo. A palavra Curios, ou Quírios. Essa palavra, Jesus Cristo é o Senhor, era a grande frase, a grande declaração de fé da igreja primitiva, dos apóstolos, dos primeiros seguidores de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, é o governador da nossa vida, é o possuidor da nossa vida, é aquele que governa o nosso coração, a nossa história, a nossa existência está centrada e baseada nele. Já não vivemos mais para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso sonho, mas para o sonho de Deus, para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 10, de 8 a 10, nós também vemos sobre Jesus Cristo como Senhor. Também vemos em Romanos 14, 9, Colossenses 1, de 17 a 18, fala sobre o senhorio de Jesus. Hebreus 1, 13 também fala sobre esse senhorio glorioso. E Apocalipse 19, 16 fala de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A palavra Senhor no Novo Testamento aparece mais de 700 vezes. Será que Deus quer nos chamar a atenção com relação ao senhorio de Jesus Cristo, ele como dominador, possuidor, o nosso Senhor, o nosso comandante, o nosso general, o possuidor da nossa vida, aquele que tem que governar o nosso coração? Quem é que governa o teu coração? É o teu eu, o teu ego, a tua carne, a tua natureza pecaminosa, ou é Jesus de Nazaré? Quem é que é o rei soberano, absoluto do teu coração? É Jesus de Nazaré? Então, Jesus Cristo é o Senhor, é uma das frases mais poderosas, mais gloriosas, mais tremendas do Novo Testamento e de toda a história da igreja. O propósito dessa proclamação, dessa verdade, é a penetração da luz de Deus, conforme 2 Coríntios 4, de 3 a 6, no coração dos homens, a fim de que decidam sim ou não, mas não fiquem indiferentes com relação à palavra de Deus e à mensagem do Evangelho. A Bíblia diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. O querigma faz isso, ele gera fé no coração, lembrando que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, mas o agente, o mensageiro somos nós, seres humanos, proclamando de maneira efetiva esses 5 pilares, esses 5 pontos essenciais da proclamação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O querigma, esse anúncio, essa proclamação, gera fé no coração. 1 Pedro 1, 22 a 25, fala ali sobre o novo nascimento, Pela palavra de Deus nós somos regenerados, nascidos de novo, transformados pelo seu poder. Romanos 10, 8, 10 e 17, de 8 a 10, e o versículo 17 também fala sobre isso. A palavra de Deus
está na vossa boca e no vosso coração, né? Aquele que declarar que Jesus é o Senhor, né? E crer com o seu coração, esse será salvo. Então nós estamos falando sobre isso, sobre a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. Um exemplo, né, da proclamação desse Evangelho glorioso nós podemos encontrar em Atos 2, de 22 a 38. Eu te desafio a ler esse trecho da Bíblia. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, um outro homem, não aquele homem, né, covarde, temeroso, que negou ali Jesus, mas um homem agora depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, proclamando, né, depois do Pentecoste, esse Evangelho do Reino de Deus de maneira poderosa, né, uma pregação gloriosa. Em Atos 2, de 22 a 38, né? É uma excelente síntese do querigma apostólico, nessa mensagem, nessa pregação gloriosa que nós encontramos em Atos 2. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, né, essa palavra, esse Evangelho do Reino de Deus tremendo. Nós podemos dividir essa mensagem em três partes. Primeiro, os versículos de 14 a 21, nós vemos aqui uma introdução, Pedro estabelecendo o contato, né, a ligação com seus ouvintes, relacionando o Pentecoste, que atraiu aquelas pessoas para saber o que era o Reino de Deus, e aí a proclamação do Evangelho ali. Segunda parte dessa linda pregação de Pedro é a proclamação, né, propriamente dita, que Pedro anuncia com ousadia e autoridade essas grandes verdades com relação à pessoa e obra de Jesus de Nazaré. E a sua pregação é confirmada pelo poder do Espírito Santo, né? Então aí nós vemos a palavra sendo pregada de maneira inteligível, poderosa, gloriosa, né? Com esses pontos essenciais do querigma de Deus, da proclamação do Evangelho, mas confirmada pela pessoa do Espírito Santo. E a terceira parte nós vemos no versículo 38. Então a primeira parte, de 14 a 21, uma introdução, Pedro conectando, né, com os ouvintes e começando a proclamar o Evangelho. Segunda parte, os versículos de 22 a 36, a própria proclamação do Reino de Deus. E o versículo 38, fechando com chave de ouro. Aqui os ouvintes são compungidos de coração pelo Espírito Santo, compenetrados pela luz do Evangelho de Jesus Cristo, receberam as instruções claras daquilo que eles deveriam fazer através do apóstolo Pedro, e a obediência é real ali. E até mais fácil quando a verdade penetra no coração do homem, é iluminada, né? O coração é iluminado pela pessoa bendita do Espírito Santo, irmão. Aí tudo acontece, as pessoas nascem de novo, milhares e milhares ali se converteram, nasceram de novo, a igreja cresceu de maneira poderosa, gloriosa, com essa proclamação do Evangelho, né? Então, infelizmente hoje nós sabemos, o mundo vai de mal a pior, né? Nós vemos isso, o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, parece um jornal descrevendo os dias de hoje, né? Os homens da atualidade. Leia lá na sua casa, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, é uma descrição dos homens da atualidade, da nossa sociedade secularizada, nossa sociedade mundanizada, cheia de iniquidade, pecaminosidade, como diz Mateus 24, né? O amor tem se esfriado, a iniquidade tem se multiplicado, o mundo vai de mal a pior. Daí a importância desse tema, do querigma de Deus, da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, primeiro é isso. Segundo, a proclamação, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus que se fez homem e veio habitar no meio dos homens, neste mundo, para quê? Com um objetivo específico, para salvar a humanidade perdida. E terceiro, os mandamentos claros do Senhor Jesus é: arrepende-te, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os teus pecados, e receba sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então essa é a mensagem bendita, o querigma de Deus, a proclamação do Evangelho de Jesus de Nazaré. E era isso que nós queríamos falar como um dos fundamentos da fé. Que Deus te abençoe, que você seja um proclamador, um evangelista, um ganhador de almas. Essa é a grande missão do crente, ganhar almas para Jesus, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, a sua encarnação, a sua vida e obra, a morte por nossos pecados, a ressurreição e a exaltação de Jesus de Nazaré, declarando que Jesus é o Senhor. Deixa eu orar pela tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te prospere em todos os teus caminhos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você,
Que o Espírito Santo te capacite a ser um grande pregador do Evangelho, um homem de Deus, uma mulher do Senhor, cheio do Espírito Santo, da graça, da glória, da unção e do poder do Senhor. Que o querigma de Deus, que esse anúncio, essa proclamação do reino de Deus esteja queimando no teu coração, na tua vida, te fazendo um evangelista, um homem de Deus, uma mulher do Senhor. Que o fogo de Deus consuma o seu coração e que através da tua boca saia as sarças ardentes do Senhor, queimando outros corações, através dessa mensagem bendita de Jesus de Nazaré. Jesus te ama, Jesus te acolhe, Jesus te recebe, Jesus te escolheu. Desde antes da fundação do mundo você é importante, Deus te ama, Deus quer abençoar a tua vida e não somente abençoar, mas te fazer um abençoador, um agente de cura, de bênção, ser curado para curar outras pessoas, ser uma bênção no reino de Deus. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que a graça de Deus te alcance e que a bênção e o favor de Deus, a luz do rosto do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Valeu, gente. Compartilhe esse vídeo bendito, abençoado. Abençoe outras pessoas e também siga o nosso Facebook, facebook.com/meditando em Deus. E o nosso canal do YouTube, ajuda lá, se inscreve, compartilha com outras pessoas. PR Giovanni é o nosso canal do YouTube que visa edificar e abençoar a sua vida, o seu coração. Valeu, galera. Tchau.